Boa noite, meus queridos, a graça e paz do Senhor Jesus. Como eu estou feliz em estar aqui com vocês, aí nos lares, cada um na sua casa, ouvindo esta canção linda. E agora estamos nos preparando para a palavra de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Eduardo, que nos convidou para estar aqui nesta noite, agradecer ao pastor Vilela, a pastora Sandra, que também, nós temos aí estado juntos, mesmo distante, das nossas casas, mas quero agradecer aos nossos pastores que têm nos abençoado. Essa semana mesmo eu liguei para o pastor Vilela, pedindo ali a sua oração para comigo, para que nós estivéssemos aqui nesta noite, sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, amém? Também eu quero parabenizar, a todos vocês que têm sido fiéis aí nos cultos online, nas suas casas, muitas vezes ali, com a dificuldade que nós temos de estarmos juntos, mas o Senhor tem nos abençoado, amém, queridos? Eu quero também mandar um abraço aos nossos irmãos que a gente não vê há tanto tempo, Eu tenho aí uns parentes no Paraná, que está nos ouvindo, assistindo neste momento. Temos ali a Elisângela, o Paulinho, lá no Paraná também. São pessoas ali que nós amamos muito, que Deus abençoe vocês. A nossa querida irmã Sandra, aí nos Estados Unidos, que o seu esposo também, o Fernando, Deus abençoe. Todos os irmãos que estão nos ouvindo, a Igreja Comunitária da Restauração também, que vocês sejam abençoados nesta noite. Amém, queridos? E nesta noite, eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, e eu orei, falava, Senhor, o que ministrar nesta quinta-feira? Eu tinha tantas mensagens, eu já tinha algumas preparadas, falei, não, já tenho uma aqui preparada, mas nesses 2 dias orando ao Senhor, meditando, o Senhor me deu esta palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos. E o título que eu coloco nesta noite é: não basta ouvir, temos que praticar a palavra de Deus. Então, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Senhor meu Deus e Pai, eu te peço neste momento que o Espírito Santo venha me usar, me capacitar. Toma, Senhor, os meus lábios, o meu coração, a minha mente, e que tudo que nós falamos aqui nesta noite, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Graças te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queridos, esse texto fala sobre o prudente e o insensato. Mas aqui, ele diz que esta questão da prudência é se você pratica a palavra de Deus. Por isso que esse tema eu coloquei: não basta ouvir, mas também temos que praticar a palavra de Deus. Se você verdadeiramente ouve, guarda ou pratica a palavra de Deus, você vai ser esta pessoa prudente. Essa pessoa que verdadeiramente estará sendo ali alicerçada na rocha que representa o Senhor Jesus. Mas se todavia, se você ouve e não pratica, então você vai se tornar aquela pessoa insensata, que vai construir uma casa
não numa rocha, mas em areia. E ali a Bíblia então nos relata que quando vem o vento, a chuva, a tempestade, ela não vai permanecer. Aqui representa, nesses dias de hoje, as nossas lutas, as nossas adversidades, as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. Como que nós vamos passar por lutas, adversidades, se nós não estivermos alicerçados na rocha? E para nós estarmos alicerçados na rocha, queridos, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E eu quero enfatizar isso nesta noite, porque nós temos muitos cristãos que ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam. Eu quero declarar aqui, através da palavra de Deus, não é a minha palavra. Nós vamos ver muitos versículos que tratam sobre isso. Mas antes disso, tem muitas pessoas que se iludem, achando porque conhecem a palavra de Deus, e vão até mesmo às igrejas, que Deus então tem que abençoá-las e fazer tudo por elas. Queridos, isso é um grande engano. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes. Aí diz, terminando este versículo, iludindo a vós mesmos. Tem muitas pessoas que estão se iludindo com elas mesmas, porque elas ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam. Por isso diz, sede praticantes, e não simplesmente ouvintes. Em Romanos 10, 17, ali diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É importante nós ouvirmos a palavra de Deus. No entanto, só ouvir não é o suficiente. Jesus espera que eu e você ouçamos a sua palavra e praticamos. Não é apenas ouvir, queridos. Você que está aí me ouvindo agora, você está ouvindo aqui a palavra de Deus, mas não basta apenas ouvir. Quando nós terminarmos aqui este culto, você precisa praticar no seu dia a dia. Aleluia. Ouvir e praticar a palavra de Deus, ela é imprescindível para manter a fé. Porque diz, a fé vem pelo ouvir, mas para eu manter esta fé, eu preciso ouvir e praticar. Você quer ter vitória, meu irmão, minha irmã? Comece a praticar a palavra de Deus. Aleluia! Muitos conhecem a palavra de Deus. Muitos já ouviram falar de Jesus, mas não se submetem verdadeiramente à prática da palavra de Deus. Ah, queridos, quando Jesus esteve aqui na terra, pregando o evangelho do reino, ele pregou para uma multidão. Muitos ouviram, mas nem todos praticaram tudo aquilo que ele pregou. Eu quero dar aqui alguns exemplos. Lembram-se do jovem rico. O jovem rico que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer de bom para ter a vida eterna. Lembram-se? Esse jovem, ele chega até Jesus falando, o que eu preciso fazer de bom para ter a vida eterna? Aí Jesus lhe responde, você precisa praticar, guardar os meus mandamentos. E aí ele fala para Jesus, isso tudo eu já faço. O que me falta ainda? Aí Jesus, olhando para dentro dele, do seu coração, fala, olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres, vende tudo, e dê aos pobres, e vem e me segue, porque você, fazendo isso, você terá tesouros nos céus. A Bíblia diz que quando esse jovem ouviu isto de Jesus, ele se entristeceu, virou-se e foi embora. Ele ouviu,
Mas ele não aguentou. Foi uma palavra dura. Foi uma palavra difícil. Não, isso não dá. Eu já guardo os mandamentos, agora ele quer que eu venda tudo, porque era um homem muito rico. Essa palavra é muito dura, é muito difícil para eu fazer. Então ele não consegue obedecer, ele não consegue praticar aquilo que Jesus lhe falou. E ali então ele toma uma decisão de não seguir a Jesus e falar, olha, não dá. Um outro exemplo, certa ocasião, muitos discípulos de Jesus se escandalizaram e abandonaram Jesus. Você pode imaginar isso, meu irmão, minha irmã? Hoje, se você estivesse ali, frente a frente com o Senhor Jesus, Ele pregando aquelas mensagens poderosas, e você olhar e falar, não, eu estou me escandalizando com Jesus. Eu não vou mais seguir Jesus. Dá para você entender isso? Em alguns momentos da sua vida, você tem como imaginar isso? Você ouvir Jesus face a face, e você se escandalizar com aquilo que Ele está falando. Aí eu pergunto, meu irmão, minha irmã, Jesus, por acaso, Ele falou alguma coisa errada nesta vida? Por acaso Jesus pecou? Ele errou? Ele era imperfeito? Que eu saiba, Jesus, Ele é perfeito, Ele não pecou. E tudo que Ele falava vinha do Pai, porque Ele veio para obedecer ao Pai. E aí então, a multidão ouve, se escandalizam, e muitos dos seus discípulos o abandonam. Por quê? Porque Ele declarou para a multidão que Ele era o pão vivo que desceu do céu. E que o pão era a sua carne. E quem comesse a sua carne e bebesse do seu sangue, teria a vida eterna. Olha que coisa. Ele estava trazendo uma revelação dos céus. E aquele povo não entendeu. Agora, preste atenção. Pastor, mas era a multidão, eles não entendiam muito bem. Mas deixa eu te dizer, dentre essa multidão, havia os discípulos de Jesus. E nós vamos ver aqui, que os discípulos o abandonaram, muitos discípulos. Não foram apenas a multidão que estava seguindo a Jesus, foram os seus discípulos. Está lá em João 6, ali diz, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? João 6,60. Olha o que os discípulos falaram. Eles ouviram, e muitos deles falaram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? E diz a palavra de Deus, que esses discípulos abandonaram Jesus, foram embora. Agora eu quero trazer para os dias de hoje, nós pastores, quantos de nós já vimos ovelhas ali, pessoas que congregam conosco, não suportam uma palavra que é ministrada na casa de Deus, começam a julgar, começam a ficar ali, todos trêmulos, não suportando aquela palavra, indignados, por que o pastor trouxe essa palavra tão dura? Meu irmão, eu quero falar de mim um pouco. É interessante que na minha caminhada cristã, eu sempre procurei viver a palavra de Deus. Desde quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, e aí logo fui levantado, participar do louvor, me tornei ali um líder de louvor.
Aqui tem alguns que participaram comigo, até mesmo o pastor Eduardo. Eu quero trazer a lembrança daqueles que viveram comigo ali no Ministério de Louvor. Luciano, Roberta. Lembram dos nossos momentos difíceis de oração, de jejum, de vigília, de retiro? Eu lembro até hoje que nós fizemos um retiro num sítio, numa chácara, não sei onde era. Meu Deus, que lugar! Não tinha nada! Um frio, numa época de frio, não tinha onde dormir. Eu lembro porque eu dormi no chão lá, na terra. Porque hoje acampamento tem que ser em hotel chique, com isso, aquilo, e nós fomos para um lugar. Eu falei para aquele grupo de louvor, nós vamos fazer um retiro. Até o pastor Vilela depois foi também no final, levar uma palavra, a pastora Sandra participou conosco, mas os primeiros dias que nós ficamos, um frio, irmã, aí nós não ficávamos dormindo até 8, 9 horas, 5 horas da manhã, pegávamos um cobertor, saímos pela mata para orar. Pagávamos um preço de oração. E todos juntos, não era só um ou outro, não, eu vou, o outro fica dormindo, não, todo mundo levantava com um propósito de oração, de jejum. Queridos, é interessante que nessa caminhada, como eu disse, desde da minha liderança no louvor, até os dias de hoje, como pastor, eu sempre ouvi falarem de mim que eu sou um líder muito rígido, muito duro. O pastor Samuel, né? Ele é duro, ele é rígido. Roberta, Luciano, pastor Eduardo, vocês estão aqui hoje, vocês são bênção, aleluia. Viveram momentos, né? Ali na prova de luta, de oração, de jejum, mas hoje estão firmes, firmados na rocha, aleluia. Mas eu fico ouvindo isso. Não, você é muito duro, é rígido. Eu pergunto, o que é ser rígido? Será que ser rígido, duro, é questão de uso e costumes? Não, a gente não tem esse negócio de uso e costumes. Não, queridos. Se fosse uso e costume, né, eu estaria todo diferente aqui agora para ministrar para vocês. Não é isso. Não. Será que duro, ser rígido é levar as pessoas a orarem, a jejuarem, a meditar na palavra? Eu falo lá na minha igreja, eu falo com os meus discípulos, eu falo com o grupo de louvor hoje, eu falo, vocês precisam meditar na palavra, vocês têm que jejuar, vocês têm que orar, vocês têm que buscar a presença de Deus. Não é só, ouvimos aqui o louvor, não é só chegar aqui, o Marcão, né, o Marcos também, né, Marcos? O Marcos que aqui estava, também foi da minha época aqui do louvor, está aqui uma bênção. Queridos, não é só chegar aqui o Marcão, tocar, lindo, maravilhoso. Não, Marcão, tem que meditar na palavra de Deus. O Marcão tem que chegar na sua casa agora com a sua esposa, com o seu filho, levar a família à presença de Deus. É pegar a família e falar, olha, vamos fazer um jejum, vamos orar. É muito mais do que tocar aqui na igreja. Aí as pessoas falam, não, é porque esse líder é muito duro. Meu irmão, Jesus, falaram que ele foi duro aqui, dura essa palavra, quem poderá suportar? Olha, se falaram isso de Jesus, imaginam que não vão falar de nós. Até ouvi pessoas falarem que não permaneceram em nossa igreja porque a palavra era dura, né? Eu gosto muito do pastor, da igreja, mas lá é muito duro. Eu te pergunto, como eu disse, eu procuro desde do meu começo cristão, andar na palavra, viver a palavra de Deus. Aí eu pergunto, para você que está aí me ouvindo, esta questão de dureza, de ser rígido, é porque eu gosto de orar? É porque eu gosto de jejuar? É porque eu gosto de vigília? É isso, meu irmão. É porque eu gosto de meditar na palavra de Deus? Isso é ser duro. Primeiro, toda palavra que eu prego na igreja ou em qualquer outro lugar,
é a palavra de Deus. Eu não prego a minha palavra, eu não trago para vocês uma palavra minha, mas eu trago a palavra de Deus. E muito mais, eu procuro imitar o meu Senhor Jesus. Porque se eu não procurar imitar Jesus, eu vou imitar quem? O mundo? Aí você traz uma palavra para o jovem, cuidado com o mundo das drogas, dos vícios, da prostituição, anda em santidade. Pastor, como assim? Século 21 aí, não dá. Como? Então nós vamos ter o que? Uma igreja que não anda em santidade, que não sabe o que é viver e praticar a palavra de Deus, somente ouço. Não, eu ouço, olha, a palavra de Deus diz que verdadeiramente não podemos nos prostituir, nos embriagarmos. Não, a palavra de Deus diz isso. Mas, pastor, não, querido, não tem mas. É sim, sim, ou não, não. E diante de Deus é sim. Sim, a sua obediência. Sim, a sua palavra. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos pregar para o jovem santidade. Não podemos falar, não, tudo bem, o que você está fazendo está certo. Nós não podemos permitir famílias vivendo totalmente em pecado, casais em pecado. Nós precisamos, como igreja, trazer a palavra, e para que nós, ouvindo, possamos praticá-la, em nome de Jesus. Vocês podem, quem me conhece sabe muito bem, eu não sou perfeito, Jesus foi perfeito, Jesus, da sua infinita perfeição, os discípulos falaram para ele, dura essa palavra, não dá para aguentar não, vou embora, não vou te seguir mais. Agora imagina eu que sou imperfeito, pecador, mas eu procuro viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, praticar o amor, o perdão, a santidade, porque é isso, a palavra de Deus diz, sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Não dá para ser santo como não dá, meu irmão, minha irmã. Você entregou a sua vida para Jesus, ela não é mais tua. Paulo diz, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora é Cristo que vive em você. Você já morreu para você mesmo. Não dá mais para ficar só ouvindo. Tem que praticar, tem que agir em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui alguns exemplos que ouviram e praticaram. Não somente, esses dois exemplos que eu dei aqui, da multidão, dos discípulos que abandonaram Jesus, do jovem rico, mas houve muito mais pessoas que ouviram e praticaram. E nós podemos ver lá em João 8, que fala da mulher que foi pega no adultério. Ela ouviu Jesus e ela deixou o pecado. Não é apenas ouvir, ela depois praticou. Nós podemos ver também em Mateus 9, a mulher do fluxo de sangue que havia 12 anos que estava enferma. Ela ouvira falar de Jesus, ela foi até Jesus, mas ela começa a praticar a sua fé. E ela diz, olha, se somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Eu quero esse Jesus, eu quero tocar em Jesus. Eu quero viver essa experiência sobrenatural com o meu Jesus. E essa mulher, então, não apenas ouviu, mas ela praticou. E ela foi curada. Aleluia. Em Lucas 18, 38, nós vemos ali o cego de Jericó. Ele também ouviu falar de Jesus. E aí quando ele ouve falar de Jesus, e Jesus está passando a multidão, ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a fazer um maior escândalo, ele começa, filho de Davi, me
ajuda, tem misericórdia. E aí diz a Bíblia que até os discípulos falaram, não, deixa, fica quieto. Eu não queria, não fique não importuna o mestre. Mas aquele homem, ele ouviu, e ele começa a praticar o que ele ouviu, porque ele queria ser curado. E quando Jesus pede para ele vir ali, trazerem ele para perto dele, Jesus chega para ele e fala, o que você quer que eu faça? O que queres que eu faça? Que eu veja. E automaticamente, aquele cego voltou a enxergar. Esse é o nosso Jesus. Quando nós ouvimos e praticamos. Se nós fôssemos falar aqui tantos, o apóstolo Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, antes Saulo, o perseguidor da igreja, mas quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele começa a verdadeiramente ter um encontro, a prática, ele se torna um outro homem. Agora ele é perseguido por causa do amor de Cristo. E aí é ele que diz, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos e minhas irmãs queridas, está na hora de nós nos posicionar e falar, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque agora eu não apenas ouço, eu estou praticando a palavra de Deus, eu estou guardando em meu coração, eu estou obedecendo a palavra, os mandamentos de Deus. E deixa eu te falar, e quando você começa a ouvir, a praticar, obedecer, guardar em seu coração, você terá muitos benefícios de Deus. Eu quero te deixar alguns apenas aqui na palavra de Deus. A primeira coisa, você se torna propriedade peculiar de Deus. O que é isso, pastor? É uma propriedade exclusiva de Deus. Quando você começa a praticar, a guardar os mandamentos de Deus em seu coração, verdadeiramente você se torna propriedade peculiar, propriedade exclusiva de Deus, porque agora você é dele, totalmente dele, você é um com ele. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 19, verso 5. Olha que coisa tremenda. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, primeiro, ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, aleluia. Entre todos os povos, eu e você somos propriedades peculiar de Deus, aleluia, porque nós vivemos a palavra de Deus. Outro benefício, Deus te exaltará. Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Talvez você se sinta uma pessoa até insignificante. Não, imagina, eu não sou ninguém. Como, querido? Primeiro que você é propriedade exclusiva de Deus. Segundo, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Está lá em Deuteronômio 28, 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora, deixa eu te perguntar, aí você que está na sua casa, você ama Jesus? Você ama o Senhor nosso Deus? A sua resposta, obviamente, será, claro, pastor, eu amo o Senhor Jesus, eu amo o meu Deus. Então, preste atenção. Olha o que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é isso? Aqueles que praticam, aqueles que obedecem. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele.
Quando você fala, eu amo Jesus, você precisa entender que você tem que guardar os mandamentos. Você precisa guardar a palavra de Deus em seu coração. Você precisa praticar. Você precisa obedecer. Este é o verdadeiro amor ao Senhor. Não é apenas ouvir. Não, eu estou ouvindo. Eu amo Jesus. Como é lindo cantar louvores. Como é lindo estar congregado com os irmãos. Sim, tudo isso é lindo. Mas você tem guardado os mandamentos? Você tem guardado a palavra de Deus em seu coração? Você tem obedecido? Você tem praticado? Porque se nós assim o fizermos, nós permaneceremos no amor dele. João 15:10 diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Para permanecer no amor do Senhor, não tem outra maneira, a não ser guardar os seus mandamentos. Um outro benefício, você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Olha só, Lucas 11:28. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em outra versão NVI. E ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Meu irmão, você quer ser feliz? Minha irmã, você quer ser bem-aventurada? Então, obedeça a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Nós estamos vendo este momento que estamos passando de enfermidades, de mortes. Eu te pergunto, você tem guardado a palavra de Deus? Você tem praticado? Porque, como nós começamos aqui em Mateus 7:24, aonde você está alicerçado? Na areia ou na rocha? Porque quando vem a tempestade, quando vem a enfermidade, quando vem a morte, lembram lá no princípio, quando o Senhor dá ordem ali a Moisés para passar o sangue no cordeiro, nas vigas das portas, aonde à meia-noite passaria o anjo da morte, o Senhor ali, para matar os primogênitos dos egípcios. Ali representa que eles estavam alicerçados, eles estavam em Deus. A Bíblia diz que ali é onde estava o sangue do cordeiro, que representaria hoje o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Se nós estamos ali nele, permanecemos nele, a morte vai passar, a enfermidade vai passar e não nos atingirá. Nós estamos alicerçados na rocha, meu irmão. Muitos vão morrer, mas o Senhor disse que vai te guardar. 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque você está alicerçado. Estão falando isso, estão falando aquilo, olha, está acontecendo o desemprego, e agora eu posso ficar desempregado. Você liga hoje a televisão ou a mídia, qualquer que seja, é só enfermidade, morte e desemprego. E aí você fica, meu Deus, será que vai chegar na minha casa essa enfermidade? Meu Deus, será que eu vou perder algum ente querido? Meu Deus, será que eu vou ficar desempregado? Por que você está desesperado?
Se você estiver alicerçado em Cristo, na rocha, meu irmão, nada disso vai te suceder em nome de Jesus. Muitos morrerão, muitos ficarão enfermos, muitos perderão o emprego, mas você não. Você é propriedade exclusiva de Deus, aleluia! Creia nisso. Você tem que ter essa fé. Mas para ter essa fé, você precisa praticar, meu querido e minha querida. Não é apenas ficar ouvindo, pastor, eu ouvi uma mensagem tremenda e tal e tal. Mas e aí, meu irmão, minha irmã? Ouviu e vai ficar fazendo o quê? Vai ficar de braço cruzado? Não, joelho no chão, dobra o teu joelho, vai orar, vai meditar na palavra de Deus, vai louvar, aleluia. Lembram? Quando Pedro estava preso, ele ficava lá chorando, murmurando? Não. Ele orava, ele louvava. Silas, na prisão, estava lá chorando, murmurando? Não. Ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Ele praticava a palavra de Deus. Momentos de crise, vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Eu na minha casa lá, pego o meu violãozinho, não sou um músico como eles, mas eu pego o meu violão e fico lá, louvando. Não tem crise para o verdadeiro adorador, aquele que pratica a palavra de Deus, ele louva. Mas está caindo tudo, estou louvando. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer, vamos bendizer o teu santo nome. Porque nesse tempo de crise, o Senhor vai nos honrar, queridos, em nome de Jesus. Que você, nesta noite, possa receber esta palavra, guardar em seu coração e começar a praticar em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês que aí estão nos assistindo nesta noite. Eu tenho a fé, uma convicção na palavra de Deus, que se a partir de agora você começar a praticar, muitas coisas vão mudar a teu favor, muitas coisas vão mudar. São atitudes corretas. Ontem mesmo eu ministrei uma palavra sobre atitudes corretas. Nos levarão um futuro promissor de vitória. Comece a ter atitude correta, praticando a palavra de Deus. Feche os teus olhos aí, que você, a sua família, neste momento. Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço por esta palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela não é minha, ela é tua. Eu não falei nada aqui de mim mesmo. Tudo aqui veio de ti. A tua palavra que é inspiradora para nós nesses dias. E eu quero que esta palavra, Senhor, faça diferença nessas vidas que aí estão assistindo. Que todo medo vá embora, toda tristeza, toda depressão, toda angústia, toda dor, toda enfermidade. Bora agora em nome de Jesus. Traga a paz, traga a alegria. E aquele que está com medo de perder o seu emprego, traga a convicção no coração desta pessoa de quem ela é em Cristo Jesus, e que mal algum chegará até ela. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, em silêncio está.
será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, será por amor que está me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não, será por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Será sempre Deus. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por essa palavra que veio, ó Pai, dos céus para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos o quanto nós precisamos melhorar, ó Pai. Venha, Senhor, renove a nossa mente e renove o nosso entendimento, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso, um forte aplauso a Deus aí na sua casa. Todos vocês que recebem essa palavra, glórias a Deus. Amém e amém. O pastor Samuel falou daquele tempo. O pastor Samuel está meio nostálgico hoje. Eu me lembro, foi em Morungaba, numa chácara, um frio danado, e era meu aniversário, eu e China, nós fazemos aniversário no mesmo dia, era nosso aniversário, um frio, e era jejum, frio e oração. A bênção de Deus, nós não desprezamos os humildes começos. Eu creio que se hoje eu sou um pastor, minha família é uma família tão abençoada por Deus, é porque pastor Samuel, pastora Lúcia, né, trabalhou muito nas nossas vidas, investiu muito nas nossas vidas, e está aí a colheita, está aí as bênçãos de Deus, né, um grupo de homens e mulheres de Deus que são pilares de sustentação de um ministério, tem permanecido firme na palavra de Deus, e isso é porque um homem, uma mulher, uma família se dedicou e investiu nas nossas vidas. Nós somos muito gratos. Muito obrigado, pastor Samuel, por tudo. Muito obrigado por essa palavra. Creio aí que com certeza temos muito para poder fazer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Antes de encerrarmos, eu quero orar pela Jo, a nossa diaconisa. Ela vai passar por uma cirurgia amanhã. E nós vamos orar por ela, vamos apresentar a vida dela, a casa dela, no altar do Senhor agora. E eu também quero orar por todos vocês que estão com alguma dor, estão vivendo alguma enfermidade no seu físico. Você possa colocar a mão aonde dói agora. Nós vamos orar, nós vamos interceder pela Jo, e nós vamos também estender essa oração para a sua casa, para a sua vida. Senhor, neste momento nós oramos pela Jo, ó Pai, nossa querida Jo. Nós apresentamos a vida dela no seu altar, ó Pai. Nós já te agradecemos porque sabemos que essa cirurgia já foi um sucesso, ó Pai. Que o Senhor dê ainda mais sabedoria aos médicos, que o Senhor conduza, ó Pai, essa cirurgia, no nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que o milagre na vida da Jo, ó Pai, ele é completo, porque o Senhor sempre completa a boa obra. Estendemos essa oração a todos aqueles que estão vivendo alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo. Clamamos ao Senhor, ó Pai, declaramos a cura sobre a vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glórias a Deus. Amanhã então nós teremos a nossa live aí às 8 horas, pastor Vilela e pastor Brás. Fé e razão no tempo de pandemia.
ser uma bênção de Deus. Não se esqueça também um culto especial dos jovens nesse próximo sábado. Sábado Descende, começa a transmissão meio-dia e os jovens aqui vão estar cultuando a partir das 6h30. Vai ser uma bênção de Deus. Não perca. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí uma noite abençoada por Deus, um resto aí de final de semana abençoado por Deus no nome de Jesus. Vamos dar a glória a Jesus? 1, 2, 3. Glória a Jesus!